Causos e histórias de Minas Gerais. O bolo da cutieira. Essa história aconteceu numa pequena cidade de Minas Gerais. É uma história muito antiga, pois meu avô era criança na época. E foi ele que me contou essa história quando eu era criança. Havia um alfaiate que morava na cidade vizinha e de tempos em tempos ia até a sua cidade para fazer serviços de costura. Ele fazia principalmente ternos, porque na época os homens usavam ternos nos dias de missa. Como na cidade não havia alfaiates, ele tirava as medidas e costurava por lá mesmo. Era uma cidade pequena e quase todo mundo trabalhava na roça. Durante a semana usavam roupas mais simples, mas aos domingos usavam ternos. Na cidade havia uma pensão, mas ficava muito caro para ele se hospedar lá. Ele encontrou uma família que o hospedou em sua fazenda e ainda emprestou a máquina de costura. No entanto, ele se aproveitava da boa vontade da família e ficava muito tempo por lá. Às vezes ficava semanas na fazenda e nunca se ofereceu para fazer um terno como pagamento pela hospedagem. Além disso, era muito guloso e comia sempre muito e tudo o que lhe ofereciam. Aquilo incomodava a família, davam indiretas, mas o folgado fingia que não era com ele. Um dia, os garotos, filhos do fazendeiro, aprontaram uma peça para ele. Naquela época, não havia padarias nas cidades pequenas. À noite, era costume preparar bolos para o café da manhã do dia seguinte. Mas o glutão sempre dava um jeito de comer um bom pedaço antes de ir dormir, mesmo já tendo jantado. Os meninos combinaram com a cozinheira para fazer um bolo recheado com a noz da cutieira. A árvore cutieira é nativa da Mata Atlântica e produz uma noz que é muito deliciosa, mas causa intensa diarreia nas pessoas. Pois bem, os jovens fizeram um bolo de cutieira imitando o bolo de amendoim e deixaram na cozinha. Mais cedo, pregaram as janelas do quarto e ajeitaram o trinco da porta para que fechasse por fora. Antes de deitar, ele comeu um pedaço de bolo que estava na cozinha, juntamente com um copo de leite. Foi dormir e pouco depois começou a sentir-se mal, mas não conseguiu sair do quarto, pois alguém trancou a porta por fora. Ele teve uma intensa diarreia e não conseguiu abrir a porta nem a janela. O resultado se viu no quarto no dia seguinte, quando finalmente alguém destrancou a porta. O alfaiate fugiu às pressas, sem sequer agradecer pela hospedagem. Ele ficou com muita vergonha e depois daquele dia não voltou mais à cidade. O fazendeiro, no entanto, não gostou da atitude dos filhos e deu uma bronca em todos. No fim, foi a traquinagem dos meninos que expulsou o alfaiate para sempre. Olha, não sei se foi verdade, só sei que foi assim que me contaram. História: Ricardo Henriques. Narração e edição: Rosalia Henriques. Gostou da história? Inscreva-se no nosso canal.